pode atrapalhar muita coisa na sua vida. A pergunta que eu faço para nós aqui, que está aqui agora, não precisa responder. A pergunta para você que está aqui agora, para quem está presente: você tem que liberar perdão para alguém? Não precisa responder não, só pensa. Tem alguém que você tem que liberar perdão? Tem que limpar a lixeira da alma. Você tem que falar: eu perdoo, eu libero meu avô, meu pai, minha ex-mulher, meu ex-marido, meu filho, meu patrão, alguém que te fez mal. Talvez você anda carregando um ódio dentro do coração. Talvez você anda parecendo que tomou uma taça de vinagre com limão, azedo de alma, ruim, a coisa não flui, a coisa não acontece. Sabe por que não pode estar acontecendo? Falta de perdão. Jesus, antes de morrer, deixou um dos maiores ensinamentos. Ele disse assim, ó: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Jesus está morrendo e está dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Eu estou com essa palavra no coração desde essa madrugada. Eu quero deixar uma frase, uma palavra para nós aqui nessa manhã. Nós já vamos ouvir a palavra já, mas a palavra que eu digo para você é: explode a ponte. Explode a ponte. O que é explodir a ponte? Alguns caminhos não pode ter volta, você tem que resolver eles. Explodir a ponte foi um cenário que eu vi na guerra da Ucrânia e da Rússia. Os ucranianos deixaram os tanques de guerra entrar para dentro da Ucrânia, e eles não atacaram os tanques de guerra. Os tanques de guerra entrou para dentro da Ucrânia. Quando foi passar o caminhão com combustível do tanque de guerra, eles explodiram a ponte. Ou seja, tem tanque de guerra, mas não tem combustível, não serve para nada. Estratégia de guerra. Explodiram a ponte com um caminhão tanque de combustível. O tanque de guerra rodou, daqui a pouco não servia para nada, não tinha mais para onde ir, não tinha combustível. Um outro cenário, do cenário de guerra, que eles explodiram a ponte para os soldados não voltar mais para trás. Estava dizendo: não tem volta não, é daqui para frente, ou vence ou morre. Ou a gente vai vencer ou vai morrer. Então, explodir a ponte significa resolver as tretas e não voltar mais. Quem sabe essa manhã o Espírito Santo te incomoda para você explodir algumas pontes na sua vida. Algumas pontes tem que explodir. De vez em quando você fica indo lá na pontinha do passado, volta. Está tudo bem no presente. Aí você abre o telefone, você vê a pessoa, te dá mal-estar, fica angustiado, vai dormir grilado, zangada. Ouviu a voz, viu a imagem, viu o Instagram, viu o Facebook, viu passando na rua. Já tem 10 anos, 5 anos, 20 anos. O negócio está, a ferida está aberta. Tem que explodir essa ponte. Tem caminhos que você não precisa mais voltar por eles. Você tem que ser resolvido. A gente tem que ser resolvido. Sabe, uma situação que eu vivi nessa terra, e por um momento meu coração ficou angustiado, meu coração ficou entristecido. Eu fiz uma oração, ajoelhei e falei: Jesus, o Senhor levou sobre mim o fardo não é meu, eu estou liberando o fardo, esse peso não é meu. Eu não vou ficar arrastando bagagem de ninguém não, eu não vou ficar arrastando coisa do passado de ninguém não. Eu estou leve, eu estou flutuando na tua presença, eu estou leve. Meu irmão, minha mente melhorou, meu corpo melhorou, até meu cabelo parou de cair. Então às vezes a gente precisa tomar algumas decisões. Quem sabe essa noite o Espírito Santo te traz aqui para isso. Explode a ponte, não volta mais desse passado, é daqui para frente. Perdoa, libera perdão, abre as portas para o novo tempo da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivi. Quem libera perdão é mais beneficiado do que aquele que ofendeu. Eu gosto de uma frase de John Maxwell, se não me falha a memória. Ele diz que quem não libera perdão é como se a pessoa tomasse veneno na esperança de que o outro morresse, mas quem está morrendo é ele. Então eu pergunto para você, eu quero orar com você. Você tem que liberar perdão para alguém hoje? Para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, para o patrão, sei lá para quem. Você tem que liberar perdão. Libera com a boca para fora. A Bíblia fala: se você falar, se você confessar, se você tira a carga dos seus ombros. Tem gente que está dormindo, quando ele vai dormir na cama, ele está dormindo com 15 pessoas na cama. Ele em corpo e mais 14 na mente. Tem mulher que está indo dormir na cama, está dormindo com o marido dela e mais 3 homens do passado, que ela não liberou perdão de coisas do passado. A cama está pesada. Sabe por que está pesada? Porque não liberou perdão.
O homem está dormindo, mas está dormindo, já tem um buraco na cama, não é pelo peso dele somente, não. É a opressão que ele vive das coisas do passado que não resolveu. Libera perdão, se perdoe. Quando meu pai voltou para casa, minha mãe não perdoou, minha mãe teve remorso. E o remorso é você perdoar no momento, mas você joga na cara daqui uma semana. E aí quando minha mãe começava a discutir com meu pai, ela jogava tudo na cara do meu pai. Isso não é perdão, isso é remorso. Até um dia que um pastor falou com a minha mãe sobre perdão, minha mãe entendeu, perdoou meu pai, nunca mais tocou no assunto do passado, de traição, de nada, de sequela com os filhos, porque meu pai tinha abandonado nós, tinha largado a família. Nunca mais minha mãe tocou naquele assunto. Minha mãe colocou uma pedra, a vida do meu pai mudou, a vida da minha mãe mudou, Deus prosperou meus pais, eles voltaram, viveram felizes, meu pai foi para a glória, minha mãe está bem até hoje, sorrindo para as paredes. Minha mãe esteve aqui, alguém conhece, acho que a maioria conheceu ela. Mas pastor, por que isso? Nós temos um poder de decisão. Grave no seu coração, DDD, decisões decidem destino. DDD, decisões decidem destino. Ou você decide o seu destino para um tempo novo com Deus, você vai viver arrastando uma pedra pesada que não é sua para o resto da vida. Ou você resolve com você mesmo, ou você vai ter que ficar lutando para provar para os outros aquilo que você não é. Eu vi uma matéria não sei se foi no National Geographic, acho que foi lá mesmo, de um elefante gigante, e isso é verdadeira, uma matéria forte, verdadeira, um elefante gigante, que ele era preso por uma corrente numa das patas com uma estaca no chão. E eles foram mostrar como que o elefante ficava preso. Porque desde criança, desde bebê, desde pequeno, eles colocavam uma corrente na pata do elefante, enfiavam a estaca no chão, o elefante não tinha muita força, quando ia sair, via a estaca, voltava. Deixava o elefante sair, o elefante voltava, colocava a corrente de novo, repetia o ciclo, a mesma coisa. Quando o elefante tentava sair, não conseguia, porque a patinha estava presa. Ele não tinha força. O elefante foi crescendo e o cérebro dele foi condicionado à corrente, à estaca. Então toda vez que colocava a corrente na pata dele, ele já sabia que não podia sair porque estava preso. O elefante, depois de grande, já adulto, na época que os circos eram liberados de colocar elefantes, você ia ver que tinha um elefante dentro de um circo, e o que segurava o elefante, uma corrente e uma estaca. Se o elefante soubesse que ele tem tanta força, ele levava a estaca, o circo e tudo. Por que ele não levava a estaca, o circo e tudo? Porque desde criança, desde bebê, melhor, ele aprendeu, desde pequeno ele aprendeu que toda vez que colocava uma corrente na pata dele, ele estava condicionado ao espaço, à força e às circunstâncias. Quando eu vi aquilo, eu lembrei, falei, isso é uma palavra para todos nós. Quantos de nós um dia não foram amarrados pelas correntes emocionais da vida? Gente que pode estar do meu lado e do seu lado, mas que toda vez que tenta romper, ele volta, porque está preso. Preso porque um dia o pai dele falou, você não vai dar nada, você é um vagabundo. Ele absorveu aquela palavra. Preso porque a mulher, a mãe um dia falou, essa menina é uma prostituta, esse não vai dar nada, não sabe lavar uma vasilha, essa menina não serve para nada. Tomou aquela palavra está no coração até hoje. Homens que têm medo de romper, porque ao longo da vida o pai falou, você não sabe fazer nada, você é burro, você não sabe nem lavar um copo, não sabe nem abrir uma porteira, não sabe nem fazer nada. Condicionou as palavras do pai, carrega um peso que não é dele, que foi liberado pelos pais. Aí o Espírito Santo está dizendo, rompe essa corrente hoje, suporta esse peso, solta esse preso e vive um novo tempo com Deus. Para não ficar uma vida inteira falando, o culpado é fulano, o culpado é Beltrano, o culpado é fulano. Não, assuma o risco. Quem sabe essa manhã, papai está dizendo ao teu coração, vai para cima. Mas eu tenho medo, vai com medo mesmo, mas vai para cima. Pastor, mas eu não sei, não, vai. Irmão, quem tem medo de crescer, morre pequeno. Deus fez promessa grande, então você não pode ficar na caixinha. Se Deus prometeu coisa grande, você tem que bater na porta. Se Deus te trouxe para a América com propósito, para de olhar desculpa, para de olhar dificuldade, para de olhar, não, esquece. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Papai está dizendo, para de olhar o passado, liberta do passado, abre o coração para o novo tempo e vamos para cima, porque eu tenho novidade de vida para você. Oh glória, quem crê nessa palavra em nome de Jesus? A sua família é uma bênção, a sua casa é uma bênção, seus filhos serão uma bênção. Você vai gerar muito fruto nessa terra. Você vai ser muito abençoado nessa nação.
mas você precisa deixar ser abençoado. Você precisa deixar arrancar esse rancor, às vezes o ódio, a ira, sopa a cabeça, vontade de brigar, está de boa. Aí a ira vem e você fala, vou ligar, vou resolver essa treta agora. Aí já vira uma guerra na sua cabeça, ruminação, fica brigando com você mesmo, ruminando. Aquela coisa, Jesus tem poder, irmão, misericórdia. Acalma o coração, sossega a tua alma. Deus tem novidade para você. E por que Deus não fez muito mais na vida de alguns ainda? Como que Deus vai fazer se o coração está de pedra? Como é que Deus vai fazer se o coração está sangrando? Como é que Deus vai usar uma pessoa... Não estou falando aqui, mas tem gente que está com o coração sangrando há anos. Está carregando uma bagagem que não é dele há anos. Se Deus prosperar uma pessoa dessa sangrando, o dia que ele chegar no nível, ele vai pisar em todo mundo. Então, antes de Deus dar o que Ele quer, Deus está dizendo, antes de você dar o que você pede, eu tenho que curar aquela parte que você precisa. Aí quando Deus começar a curar a pessoa, as coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, e você vai ver que o nome do Eterno vai ser glorificado na sua vida. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você, sentado.